O que Deus faz com sua obra-prima? Com a obra das suas mãos? De que forma Deus trata um vaso do começo até o fim? Um vaso cujo Senhor diz, desse barro eu tenho um projeto. E se eu tenho um projeto com esse barro, que não tem forma, pois a obra que eu iniciei, irei terminar. Pois se Deus tem um propósito final contigo, porque Ele te escolheu, então presta atenção que eu vou falar por parte de Deus. O que o oleiro faz com o vaso? Pois o Senhor, a partir de agora, usará palavra por palavra os meus lábios para falar. Pois eu te digo, ó amada igreja, assim diz o Senhor dos exércitos, com muito temor e com muito tremor. Ai de mim, se usar o nome do Senhor em vão. Assim diz o Senhor dos exércitos. Eis que eu faço nova todas as coisas. Eis que preparo o novo para quem quer do novo. Refaço o que é mal feito. Busco a excelência e na excelência crio o que não precisa ser refeito. Pois assim como um escultor, assim como um bom oleiro, se o vaso não sai de acordo com o que o oleiro pretende fazer, então o oleiro quebra o vaso e o refará. E assim continua dizendo o Senhor. E eu trabalho com o barro, e o barro precisa de elementos para se tornar vaso. O barro precisa ser moldado. O barro precisa ser trabalhado. Mas para que se trabalhe o barro, é necessário mãos de um artista, mãos de um oleiro. Pois eu sou oleiro, assim diz o Senhor. Eu sou o oleiro que trabalha o barro. O barro, às vezes, insiste em não aceitar a água, porque quando se lança a água sobre a argila, rapidamente a argila absorve a água e insiste em não amolecer, pois há uma necessidade do barro de receber a água. Mas quando o barro, o argila recebe e não se deixa ser tratado, então ele é formado com um aspecto errado e seca rapidamente. Então, assim diz o Senhor, o oleiro que é oleiro, quando vê o barro resistente, ele pega o seu martelo e quebra o barro. E então, ele refaz o barro, coloca mais água, mistura na terra e começa a mexer até aparecer uma consistência de barro. E então, o verdadeiro oleiro começa a dar forma ao barro. E faz lindos vasos. Vasos para serem admirados. Vasos para serem úteis a fim de carregar quantidade de água. E esse barro se torna botijas, se torna armazenadora, barris a estocar a água. Qual é o barro se tornando vaso?
não se tornaria barril de água. Qual é o odre? Assim diz o Senhor. Uma vez feito pela mão do oleiro, não seria usado para a utilidade do armazenamento da água ou do vinho. Qual é o odre que, feito pela mão do oleiro, não receberia a água e não armazenaria a água dentro de si, para que aquele que tem sede venha e também prove dessa água? Qual é o barro feito pela mão de um oleiro que não se transformaria em um grande barril para armazenar água ou armazenar vinho? Por acaso, lembre da boda de Canaã? Pois em verdade vos digo, diz o Senhor, na festa de um casamento, o vinho precisa ser armazenado para o casamento. O vinho precisa ser guardado para todos os convidados. O vinho não se guardava em recipiente que não poderia se armazenar, pois o barro tinha sua função. Assim diz o Senhor, ele tinha sua função, o barro, em trazer qualidade e ser filtro para a água ou ser filtro para o vinho. Pois em verdade eu vos digo, diz o Senhor, nessa noite para a sua noiva, eu sou o oleiro que fez o barro, para que o barro entendesse que uma vez ele formado vaso, a função dele é armazenar água, guardar o meu espírito, guardar os dons do meu espírito, guardar a minha presença, guardar o que de mim é melhor, as virtudes e as qualidades.